15, você tá aí com a sua Bíblia, quem tá em casa? Sua Bíblia, seu caderninho, sua caneta para anotar. Se você estiver indo para o trabalho, eu tô lendo, vou ler a versão NVI para ficar mais fácil de você entender também, tá bom? Capítulo 15 de Provérbios começa assim, olha, a resposta calma desvia a fúria, mas a palavra ríspida desperta a ira. A melhor maneira da gente finalizar uma discussão não é falar mais alto, né? Principalmente quando o nosso temperamento é um temperamento mais esquentado, né? Mais colérico. Quando a gente entra numa discussão ou quando tá num momento de discussão, a tendência é você ir falando mais alto, né? Para ver quem ganha a discussão. Mas a melhor maneira da gente encerrar uma discussão ao invés de aumentar a ira, né? Ao invés da gente aumentar o volume, ao invés da gente aumentar as ofensas, ao invés de fazer tudo isso, é fazer justamente o contrário. A resposta branda, né? A palavra suave, a palavra com calma, a resposta branda vai desviar o furor daquela situação. Isso é uma palavra de sabedoria, não é verdade? Para a nossa vida, para a prática da nossa vida. Então, toda vez que a gente entrar num momento de discussão, a gente trazer ali a palavra branda, a palavra calma para encerrar. Promovendo também a paz, né? Porque bem-aventurados também são os pacificadores, né? Nós precisamos trazer a paz. Bom, a língua dos sábios, 2, torna atraente o conhecimento, mas a boca dos tolos derrama a insensatez. Mais uma vez, a palavra de Deus, né? A palavra em Provérbios, falando sempre, nesse capítulo aqui também ainda vai falar sobre as palavras que saem da nossa boca. Os olhos do Senhor estão em toda parte, observando atentamente os maus e os bons. Não há quem possa se esconder do Senhor, né? O nosso Deus é onipresente, onisciente, onipotente. Então, ninguém pode se esconder de Deus, por mais que o nosso coração tente se enganar quanto a isso, por mais que a gente possa tentar se esconder de alguma maneira, mas Ele está atento a tudo. O falar amável é árvore de vida, mas o falar enganoso esmaga o espírito. Mais uma vez falando do poder das nossas palavras, né? O nosso falar, a maneira que nós falamos, as nossas palavras, elas têm poder de vida, e esse poder aqui de esmagar o espírito. O espírito aqui não está falando do Espírito Santo, porque não está com letra maiúscula, mas está falando do espírito humano, né, da nossa alma. E as nossas palavras, ela tem poder de esmagar a alma de alguém, né, de trazer a tristeza, de trazer a amargura, de trazer a mágoa para a vida de alguém. Então a gente pode escolher as nossas palavras, pedir a Deus, né, sabedoria quanto às nossas palavras, né? Pedir ao Espírito Santo sabedoria, discernimento, pensar. Muitas vezes a gente erra porque a gente não pensa antes de falar, né? Porque tudo que a gente às vezes precisa falar para alguém, mesmo que seja uma crítica, mesmo que seja uma repreensão, mesmo que seja algo, né, que a pessoa provavelmente possa até não entender muito bem, não gostar de primeiro, mas a gente pode usar as palavras certas, né? A gente pode escolher, pensar no que a gente vai falar e trazer vida para aquela pessoa, mesmo quando a gente está repreendendo alguém, né? O insensato faz pouco caso da disciplina do seu pai, mas quem acolhe a repreensão revela a prudência. Nós já falamos sobre isso aqui também. A casa do justo contém grande tesouro, mas os rendimentos dos ímpios lhe trazem inquietação.
As palavras do sábio espalham conhecimento, mas o coração do tolo não é assim. Em outras versões eu li que o coração do tolo não tem nada a oferecer, né? E outras também, eu vi alguns comentários falando que os tolos só expõem a sua insensatez. Eles não têm como oferecer esse conhecimento, né, nas suas palavras. Mas as palavras dos sábios são cheias de conhecimento. Então, que as nossas palavras, né, que tudo que a gente fizer, em tudo que a gente falar, né, nas nossas ações, nós possamos passar, né, a sabedoria e o conhecimento para as pessoas. O Senhor detesta o sacrifício dos ímpios, mas a oração do justo o agrada. O Senhor detesta o caminho dos ímpios, mas ama quem busca a justiça. Há uma severa lição para quem abandona o seu caminho. Quem despreza a repreensão morrerá. Verso 11. A sepultura e a destruição estão abertas diante do Senhor, quanto mais os corações dos homens. Olha que interessante. Ela está falando aqui que a sepultura e a destruição estão abertas diante do Senhor, quanto mais o coração dos homens. Ou seja, se tudo está aberto diante de Deus, quanto mais o nosso coração. A gente não consegue, a gente pode esconder das pessoas algumas coisas, mas de Deus ninguém consegue esconder nada, porque Ele não olha só por fora, Ele olha o nosso coração, Ele enxerga por dentro de nós também. Eu lembro nessa parte de Samuel, lá em Samuel no capítulo 16 mais ou menos, quando Samuel vai ungir o novo rei de Israel e ele entra na casa de Jessé. E quando começa a passar os filhos, né, de Jessé, ele vai olhando a aparência deles, né? Um filho que é bem alto, bem apessoado. Aí ele lembra da aparência de Saul, né? E ele olha para ele falar, certamente, pensa, né? Certamente esse é o novo rei, né? Ele parece com Saul, ele é alto, ele é forte, ele é valente. E Deus fala para ele, não olha para isso, porque eu não enxergo, eu não vejo como o homem vê. Eu olho o coração. E o que Samuel aprendeu, né? O que a gente aprende com isso? A aparência das pessoas não é nada. O que importa mesmo é o que está dentro do coração delas. E Deus olha para o que está dentro dos nossos corações. E os nossos corações, eles estão abertos diante de Deus, porque Ele sonda os corações. Ele sabe o que se passa no nosso interior, né? Por mais que às vezes a gente esteja com uma máscara, né, diante das pessoas, por mais que às vezes até a gente finja estar alegre diante das pessoas e o nosso coração está quebrado por dentro, Deus está vendo o nosso coração. Assim também como Deus enxerga as nossas motivações, as motivações do nosso coração. Porque também, muitas vezes, a gente se depara com pessoas, né, no nosso caminho que, a primeiro momento, parecem ser as pessoas ideais, as pessoas perfeitas, né, as pessoas certas, mas a gente está olhando por fora. Mas Deus está olhando as motivações do coração da pessoa. Então a gente não pode esconder nada. Por isso que a nossa vida deve ser uma vida de transparência, né? Principalmente para com Deus. A gente não consegue esconder nada dele. A gente não consegue se colocar diante dele tentando esconder alguma coisa no nosso coração. E isso é muito importante, né? Porque muitas vezes a gente pode estar ali naquele momento e com algo dentro do nosso coração que pode estar nos contaminando. Então, vamos derramar os nossos corações diante de Deus também. Porque nós somos humanos, né? Todos somos humanos, todos nós estamos suscetíveis a sentirmos coisas que a nossa carne, né, nos impulsiona.
Por exemplo, todos nós somos suscetíveis a sentir inveja de alguém em algum momento na nossa vida. O que a gente deve fazer? Não dar lugar a esse sentimento no nosso coração. Não criar, não deixar que essa raiz ela dê frutos. Então, colocar esses sentimentos ruins diante de Deus, né? Não ficar tentando esconder essas coisas, porque de Deus a gente não está escondendo nada. A gente pode estar até escondendo as pessoas, que às vezes também a gente não consegue esconder por muito tempo, né? Que as nossas atitudes já vão falando o que o nosso coração está escondendo. Mas assim que a gente tiver, né, esses sentimentos, essas coisas, né, ruins dentro de nós, porque todos nós somos passíveis, né, suscetíveis a isso, somos seres humanos, mas que a gente não fique com nada preso dentro do nosso coração, né, e que a gente coloque diante do Senhor. Por exemplo, também a falta de perdão. Às vezes a gente está lá servindo, né, querendo, fazendo e tudo, mas no nosso coração a gente está em débito, né, está devendo, está guardando aquela amargura, aquele rancor. Calma aí, gente. Ai. Guardando aquele sentimento, né, criando, deixando aquilo criar raízes, deixando aquilo crescer dentro de nós, mas Deus está vendo o nosso coração. E aí a gente precisa se derramar diante dele, precisa, né, pedir perdão, a gente precisa ser transparente diante de Deus, né, viver em verdade. Então, que a gente possa, eu fiquei muito impactada com essa palavra, né, a sepultura e a destruição estão abertas diante do Senhor, quanto mais os corações dos homens. Deus está sempre vendo, né, o nosso interior, olhando as nossas motivações, olhando o nosso coração. E na verdade é o que importa para Ele, o que está dentro de nós. Deus não vê como o homem vê. Às vezes a gente pode olhar para as pessoas, até se decepcionar com algumas pessoas, mas Deus não se decepciona com nada, porque Ele está vendo, Ele conhece o nosso interior, né? Ele sabe o que está se passando dentro de nós. Então vamos abrir os nossos corações diante de Deus de verdade, não tentar esconder nada de Deus, ter uma vida de transparência com Deus. Ele é o melhor, a melhor pessoa, né, com quem nós podemos nos derramar. É a melhor pessoa com quem nós podemos ser transparentes de verdade, ser quem nós somos de verdade, porque Ele também vai nos ajudar em tudo aquilo que a gente precisar nas nossas situações. 12. O zombador não gosta de quem o corrige, nem procura a ajuda do sábio. A alegria do coração transparece no rosto, mas o coração angustiado oprime o espírito. O coração que sabe discernir busca o conhecimento, mas a boca do tolo se alimenta de insensatez. Todos os dias do oprimido são infelizes, mas o coração bem disposto está sempre em festa. Esse também eu gostei muito. É melhor ter pouco com temor do Senhor do que grande riqueza com inquietação. O que ele está falando aqui? É literalmente isso que ele está falando. É melhor a pessoa que não tem tanto dinheiro, mas que teme a Deus, do que a pessoa que já alcançou grandes riquezas, mas naquela casa falta o temor do Senhor. O que vai adiantar para algumas pessoas se Deus te abençoar, se Deus te prosperar, se isso for te tirar da presença dele, se isso for te tirar o temor do Senhor? Então, se a bênção, por isso que muitas vezes algumas pessoas reclamam, né? Por que está demorando a minha bênção, né? Por que está demorando o que eu gostaria e tudo? Porque também o Senhor, sondando os nossos corações, Ele sabe. Se Ele receber essa bênção agora, que não é o momento certo, Ele pode sair da presença de Deus. Então é melhor que você fique com o que você tem agora, mas continue no temor do Senhor, do que você se prosperar demais e nessa vida você acabar se esquecendo, né? Se desviando do caminho, perdendo o temor de Deus.
Então é melhor para algumas pessoas que elas tenham pouco, mas continuem temendo a Deus. É melhor ter verduras na refeição onde há amor do que um boi gordo acompanhado de ódio. Aqui ele já não está falando da riqueza, mas está falando do amor, na casa onde há amor, onde há paz, né? De um verdadeiro lar, do que numa casa onde a ira, a dissensão, né? A confusão. Aí ele está falando, é melhor você comer verduras, ou seja, uma casa aqui também, né? Não tem tanta abundância assim, mas ali tem amor. Aquela casa tem amor. Aquela casa é um lar de verdade, né? Tem paz, não tem confusão, tem alegria. É melhor comer pouco com amor com a sua família do que ter uma mesa farta, esbanjando, né? Mas ali só tem confusão, ódio. Do que adianta, né? Ter uma mesa farta, o que adianta ter muita coisa, o que adianta, né, ter à disposição tudo que você necessita, tudo que você quer, mas ali não tem paz, ali não tem amor, ali tem ódio, ali tem contenda, ali não tem a presença do Espírito Santo, né? Aquela casa não tem paz, aquela casa não é um lar, aquela casa são apenas a estrutura, 4 paredes. Isso é a diferença que faz entre uma construção, uma casa, aquelas 4 paredes, e um lar de verdade, né? Uma casa é um lugar onde as pessoas vão ali, dormem, saem, e não tem aquele valor sentimental. O lar não. O lar, além de ser um lugar onde as pessoas dormem, onde as pessoas vivem, mas é um lugar também onde as pessoas têm prazer, né, de estar, onde tem convívio, onde tem honra, onde tem paz, onde tem amor, onde tem devoção ao Senhor, onde as pessoas sentem que é um lugar de refúgio, é um lugar onde elas sempre querem voltar, porque naquele lugar ali elas encontram a paz, elas se sentem dignas de estarem ali dentro, elas se sentem dignificadas de estarem dentro daquele lugar. Isso faz de uma casa um lar. Isso faz a diferença entre apenas uma construção e um lar de verdade, né? Isso que faz a diferença muitas vezes de pessoas que têm casas imensas, né? Cheias de tudo, do bom e do melhor, mas aquela casa não é um lar, porque não tem aqui esse amor, né? Essa paz, essa honraria, essa dignidade, né? E muitas vezes você vai numa casa simples de alguém, mas aquele lugar ali traz paz, traz segurança, né? Traz conforto, traz o ambiente é diferente. É isso que está falando aqui. É melhor você comer pouco no lugar onde tem amor do que você ter uma mesa farta num lugar onde não tem amor, onde não tem paz, onde domina a confusão. Que nós possamos, né, que Deus nos dê sabedoria para que nós possamos fazer da nossa casa sempre um lar, né? Trazer a presença de Deus para dentro da sua casa é o primeiro passo para que a sua casa não seja apenas uma casa, mas seja um lar, né? Traz a presença de Deus para dentro da sua casa, enche a sua casa, né, de louvores, da presença de Deus, né? Ora, consagra o seu lar. Se for preciso, mude algumas atitudes. A gente está falando aqui de palavras o tempo todo. As suas palavras podem trazer vida para sua casa. As suas palavras podem trazer vida para as pessoas que estão perto de você, né? As suas palavras podem trazer esse ambiente de paz, esse ambiente de amor, né? A sua honraria com as pessoas da sua casa, tudo isso. E aí nós já falamos ontem da construção da mulher, né? Da mulher que edifica a sua casa. Tudo isso vai fazer parte da construção, da edificação do seu lar. E você vai ver o ambiente mudando, você vai ver as pessoas mudando. Às vezes coisas que você gostaria tanto que eles fizessem, ou que eles falassem de repente, algumas atitudes, e a gente briga tanto
às vezes fica brigando tanto para que aconteçam, mas na mudança, de repente, das nossas atitudes, essas coisas vão acontecendo automaticamente. Porque as pessoas também dentro da nossa casa, elas vão sentindo, né? Tudo isso que a gente está fazendo. Vamos lá. O verso 18. O homem irritável provoca dissensão, mas quem é paciente acalma a discussão. O caminho do preguiçoso é cheio de espinhos, mas o caminho do justo é uma estrada plana. O filho do sábio dá alegria ao seu pai, mas o tolo despreza sua mãe. A insensatez alegra quem não tem bom senso, mas o homem de bom entendimento procede com retidão. Já falamos sobre isso também, né? O caminho do justo, que é reto. Os planos fracassam por falta de conselho, mas são bem-sucedidos quando há muitos conselheiros. Dar resposta apropriada é motivo de alegria, e como é bom um conselho na hora certa. Isso aqui também é algo que me chamou a atenção e é algo também que eu busco e que a gente também pode buscar, porque a gente está falando aqui, já falamos sobre palavras que trazem vida, palavras que trazem morte, palavras que destroem. E uma resposta apropriada é motivo de alegria, um bom conselho na hora certa também. A gente pode, né, através da sabedoria que Deus nos dá, e é por isso que a gente deve também pedir sabedoria a Deus, para trazer, de repente, uma palavra certa na hora certa para alguém, né? Como é bom, e esse motivo aqui de alegria é motivo de alegria duas vezes. É alegria para a pessoa que recebeu o seu conselho ou a sua palavra certa na hora certa, e alegria também para nós, né? Porque toda vez que a gente testemunha que estamos, né, sendo bênção na vida de alguém, isso também traz alegria, satisfação ao nosso coração, porque é confirmação de que você agiu certo, de que você fez a coisa certa na hora certa, de que você, né, está sendo usada por Deus para abençoar a vida de alguém. Então é isso que esse versículo está dizendo aqui, e eu gostei muito. O caminho da vida conduz para cima quem é sensato, para que ele não desça à sepultura. O Senhor derruba a casa do orgulhoso, mas mantém intactos os limites da propriedade da viúva. O Senhor detesta os pensamentos dos maus, mas se agrada das palavras ditas sem maldade. O avarento põe a sua família em apuros, mas quem repudia o suborno sobreviverá ou viverá. O justo pensa bem antes de responder, mas a boca dos ímpios jorra o mal. A gente já falou sobre isso aqui um pouquinho antes, né? Pensar no que a gente vai falar e não sair jorrando, né? Porque o insensato, o tolo, ele vai expondo toda a sua insensatez. Por quê? Porque ele fala demais, porque ele fala sem pensar, vai acabando expondo tudo. Mas o justo, o sábio, ele pensa antes de falar. O Senhor, ele pondera, né, no seu coração. O Senhor está longe dos ímpios, mas ouve a oração dos justos. Deus está ouvindo as suas orações. Um olhar animador dá alegria ao coração e as boas notícias revigoram os ossos. Quem ouve a repreensão construtiva terá um lugar permanente entre os sábios. Então, a pessoa que dá ouvidos àquela repreensão, àquela crítica construtiva, ou seja, a palavra de repreensão, a palavra de disciplina de alguém que tem autoridade, que tem a liberdade, né, de te trazer uma palavra que vai melhorar, né? Que a pessoa não está falando aquilo com maldade, mas está falando aquilo para te ajudar, porque te ama, porque a gente só corrige as pessoas que a gente ama. Então, quando a gente dá ouvidos a essas palavras dessas pessoas que importam, a Bíblia está falando aqui que o seu lugar vai estar sempre permanente entre os sábios, porque ouvir muitas vezes essas palavras que estão nos ajudando
é sabedoria também, né? Ouvir, ponderar no nosso coração, pensar, será que é isso mesmo? O que eu posso fazer para mudar isso então, né? Só que a gente tem que fazer a distinção e aí ter o discernimento, né, no nosso interior, pedir a Deus discernimento do que é construtivo para a nossa vida e o que não é. Mas eu acho que o primeiro passo para a gente saber é isso, né? Quem é que está falando? Quem é a pessoa que está falando? Antes da palavra que a gente está ouvindo, quem é que está falando? Acho que isso é o mais importante. É alguém nada a ver com a minha vida, né? A pessoa está falando isso porque ela quer me ajudar ou está falando isso porque, enfim, por vários outros motivos. Vamos lá. Quem recusa a disciplina faz pouco caso de si mesmo, mas quem ouve a repreensão obtém entendimento. O temor do Senhor ensina a sabedoria e a humildade antecede a honra. Bom, se a soberba, se o orgulho precede a queda, precede a ruína, a humildade antecede a honra. O caminho com Deus é sempre o caminho de humildade. A palavra de Deus fala, humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus. E no seu devido tempo, Ele os exaltará. O caminho para a exaltação com Deus é sempre o caminho da humildade. Um coração humilde, né, aproxima um homem de Deus. Um coração cheio de orgulho, um coração cheio de soberba. Sempre tive atento aos conselhos da minha avó e da minha mãe. Isso aí. Instruções, críticas construtivas. Pessoas que realmente têm autoridade, que importam na nossa vida. Isso mesmo. A humildade, ela sempre vai anteceder a honra. Então, o coração humilde diante de Deus é um coração que o agrada. Um coração que chega cheio de orgulho, cheio de soberba, né? Deus abomina, Deus rejeita. Então, o caminho para a exaltação com Deus é esse, o caminho da humildade, que nós possamos também entender isso na nossa vida. A soberba vai sempre nos levar para um lugar totalmente distante de Deus. A soberba vai nos cegando, a soberba vai nos fazendo tomar atitudes que a gente não se dá conta. Às vezes as pessoas até estão vendo, né? Mas a soberba, ela cega o entendimento das pessoas e faz com que a gente tome algumas atitudes ridículas, né? E aí a gente vai vendo, é muito interessante isso, a gente vai vendo toda uma rota de queda de uma pessoa, quando uma pessoa deixa a soberba entrar no nosso coração. É tão interessante isso, porque conforme a gente vai vivendo, e a sabedoria também é isso, você ir aprendendo com a experiência das pessoas. E todas as vezes, não digo todas as vezes, porque eu não vi tantas vezes assim, mas pelo menos 2 ou 3 vezes na minha vida eu já pude testemunhar, né? O caminho que uma pessoa que deixa soberba entrar no nosso coração, no coração dela. E é muito interessante porque no primeiro momento a gente não consegue perceber, mas depois de um certo momento você consegue, sabe? Você vai vendo as mudanças de atitude, você vai vendo algumas mudanças de palavra, algumas mudanças bruscas, coisas que você pensava que essa pessoa nunca ia fazer ou nunca ia falar. E aí você vai vendo assim, ó, um caminho que vai fazendo assim, ó. E se a pessoa não se arrepende, se a pessoa não consegue enxergar esse pecado dentro do coração dela, é queda livre, queda livre, queda livre, queda livre e ruína de verdade. Eu já vi isso acontecer, eu já consegui testemunhar. Mas também já vi, e aí, graças a Deus, eu já vi muitas outras vezes o caminho da humildade, que traz essa exaltação que só o Senhor pode dar. Então, que nós possamos rejeitar qualquer raiz, qualquer indício de soberba dentro do nosso coração. Uma coisa que a gente deve se preocupar, que isso nunca entre no nosso coração. O temor do Senhor é rejeitar aquilo que Ele odeia, né? Que a gente possa ter sabedoria para rejeitar a soberba do nosso coração, porque é um caminho de ruína. E soberba não precisa de dinheiro não, tá? A pessoa não precisa ser rica para ser soberba não. Já vi muita gente
aparentemente humilde e com muito mais soberba do que... Porque a soberba, ela tá aqui dentro. A soberba, como a gente viu, os nossos corações estão abertos diante de Deus. Né? A soberba, ela tá aqui dentro. E é um caminho de ruína, Mas a exaltação que vem do Senhor vem através do caminho de humildade, que nós possamos ter um caminho, né? Escolher esse caminho da humildade diante de Deus. Que a gente possa saber se humilhar diante de Deus. E se humilhar não é andar com aparência de humildade para as pessoas, não. É o nosso coração humilde diante de Deus, né? É a nossa posição de submissão ao poder do nosso Deus, reconhecendo sempre quem Ele é na nossa vida, quem nós somos diante dEle, reconhecendo a nossa dependência de Deus, né? Para que a gente possa andar nesse caminho. Essa humildade que eu tô falando, né, não é aparência de humildade para as pessoas, não. Até porque a humildade diante de Deus vai fazer refletir isso nos nossos relacionamentos. A pessoa que realmente, né, é uma pessoa que anda no caminho de humildade com Deus, ela reflete isso no tratamento com as pessoas. A gente não precisa se vestir de humilde para ninguém, tá bom? Vou parar de falar porque a gente já passou muito do tempo. Mas esse foi o nosso dia 15 da sabedoria prática. Sexta e sábado, vocês já sabem, né? Que só no Telegram. Aqui eu não faço a live sábado e domingo. Sábado e domingo eu não faço a live. Mas faço um estudo breve no Telegram. Então, se você quiser receber esse estudo, é só se inscrever no link que tá ali na minha bio do Instagram. Tá bom? Depois. Que Deus te abençoe, que você tenha um final de semana muito abençoado. Vamos orar. Senhor, meu Deus querido Pai, muito obrigada por mais esse dia que o Senhor nos concedeu. Muito obrigada por esses momentos diante da Tua palavra. Obrigado pela transformação que o Senhor está realizando nos nossos corações. Te peço agora em nome de Jesus, dê um dia abençoado a todas essas que estão aqui agora e as que vão assistir depois. Nos dê um final de semana abençoado, de paz, de amor, com as nossas famílias. É o que eu te peço e te agradeço. Nos faz cada vez mais mulheres vitoriosas e sábias diante da tua presença. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Gente, muito obrigada pela presença. Vocês sempre aqui. Olha... Daci, todas as meninas que estão sempre aqui, vocês que estiveram aqui hoje também a primeira vez, sejam muito bem-vindas, espero vocês, tá bom? Deus abençoe, ótimo final de semana. Beijo, gente.